Bom, na última quarta-feira, 10 pessoas morreram depois que um avião executivo caiu perto da cidade de Moscou, capital da Rússia. E as autoridades do país confirmaram que o líder do grupo Wagner estava no voo. Para entendermos melhor quais são os impactos desse episódio, conversaremos agora com João Estevam, professor de Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito obrigada pela participação aqui no Fast de hoje. Bom, para a gente começar, professor, o que se sabe até agora sobre a queda dessa aeronave que matou o líder do grupo Wagner? Bom, nós temos uma certa divisão nos comentários. Por um lado, alguns indivíduos da cidade russa, eles afirmam que existe indícios de que a aeronave ela foi houve uma arquitetura de um plano para que a aeronave ela fosse derrubada. Existem, inclusive, algumas indicações técnicas de que dificilmente a aeronave em questão teria sido possível, teria grandes chances que ela tivesse uma falha, um defeito técnico que explicasse o acidente. Além disso, existe também alguns indícios de parte de outros governos. O Serviço de Inteligência norte-americano divulgou, inclusive, um relatório afirmando que existem razões para acreditar que houve um plano, uma arquitetura de um plano para assassinar o líder do grupo Wagner, enquanto que tanto a mídia estatal russa quanto o governo russo tem desenvolvido a ideia de que não existe nenhuma ligação possível entre o chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin, com relação a esse episódio. Mas ainda é muito nebuloso e, segundo o que a gente viu, existe uma tentativa por parte do governo russo de se livrar de qualquer acusação nesse sentido. Tudo ainda muito incerto, né, professor? A gente coloca na conversa também o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, sua pergunta. Pois é importantíssimo aí que o governo russo explique, né, o que aconteceu. Este avião, um avião seguro, né, da Embraer, daqui do Brasil, e a maneira como ele caiu indica que realmente parece que houve uma explosão. Qual seria a consequência para o governo russo se o grupo Wagner descobrisse que houve ali uma eliminação de boa parte da liderança deles, né, dos antigos líderes? Qual seria a reação do grupo Wagner? Certamente nós veríamos uma complicação ainda maior do governo russo, particularmente da figura do Vladimir Putin, com o grupo que já existe, aliás. A gente teve, já faz alguns meses, uma rebelião que foi duramente criticada pelo governo russo por todos aqueles que o apoiam, e desde então houve toda uma espécie de desfeita de acordos, inclusive em relação à guerra da Ucrânia, entre o governo russo e os principais chefes do governo russo com relação ao grupo Wagner. Então, o que a gente pode ver é que, caso se efetive essa descoberta de que seja o próprio Vladimir Putin, seja o ministro de defesa da Rússia, qualquer chefe militar próximo ao governo russo tenha desempenhado um papel nesse acidente, ou nesse caso, nesse fato, o que a gente pode esperar é que haja uma reação ainda maior do grupo Wagner, o que já vem acontecendo nos últimos meses. A gente já vê uma reação de ex-combatentes que lutavam na guerra da Ucrânia, que tem, inclusive, deixado a Bielorrússia, onde eles estavam estacionados, como uma forma de mediação no conflito. Então, é provável que, inclusive, a própria importância desse grupo ela decaia nos próximos meses. Uma das notícias que saiu nesses últimos dias, eu estou inclusive com uma aberta aqui na minha frente, é que o avião de Prigozhin que caiu na Rússia acho que nós perdemos o contato com o professor falando justamente sobre a morte de Prigozhin, como que ela poderia impactar nessa guerra. A gente volta a falar sobre a queda do avião que caiu e matou o líder do grupo Wagner. Agora a gente volta a conversar com João Estevam, professor de Relações Internacionais. João Estevam está com a gente novamente. João, agora temos a nossa conexão estabelecida aqui. Nós estávamos falando sobre as notícias dos últimos dias, e uma delas é que o avião que matou o líder do grupo Wagner era da Embraer, fabricante brasileira. Como que o Brasil pode entrar nessa história? Nesse caso, a gente pode ver muito bem uma relação muito mais próxima, na verdade, em relação ao governo russo com essa possibilidade, né, desse acidente. A gente ainda não tem o relatório técnico e os resultados oficiais, ou pelo menos oficiais em relação a outros governos, a outros órgãos
em relação a esse acidente. Então, por enquanto, os holofotes a gente pode dizer que estão todos direcionados para o governo russo. Afinal de contas, tem sido o principal ator antagonista em relação ao Prigozhin e aos demais líderes do grupo Wagner. Então, por enquanto, a gente pode dizer que o governo brasileiro e o Brasil em si não tem tido tanta atenção nesse evento, até pelo próprio fato de que, por questões técnicas, os aviões Legacy da Embraer, eles têm uma certa segurança, de modo geral, e são vistos como aviões de boa qualidade técnica, o que reforça ainda mais as suspeitas com relação ao governo russo ou eventuais indivíduos ou grupos com ligações com o governo russo. Professor, não temos mais tempo, uma pena o nosso tempo, a nossa conexão ter sido interrompida no meio dessa conversa, dessa entrevista, mas eu agradeço muito a sua participação, professor de Relações Internacionais da EMB Morumbi, João Estevam, muito obrigada pelos esclarecimentos, falando sobre a morte de Prigozhin, o líder aí do grupo Wagner. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, Paulo. Até.